Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Cardio Trials. Aqui você fica por dentro do que há de mais moderno e relevante dentro da cardiologia. Antes de começar esse vídeo, peço só que se inscrevam no canal e ative a notificação no sininho para que você ajude a crescer o canal e seja informado quando a gente for lançar um vídeo novo. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico diferencial de dor torácica no pronto-socorro. Essa é uma imagem interessante só para a gente dimensionar o que é a dor torácica no pronto-socorro, né? Isso é um dado americano que a gente sabe que tem por volta de 100 milhões de visitas anualmente às salas de emergências, das quais 6 milhões são por conta de dor torácica. Então, por volta de 6% das demandas de um pronto-socorro acabam sendo ali dor torácica. E olha que interessante, desses 6% ali que são dor torácica, a gente sabe que 1/3 desses pacientes, ou seja, por volta de 30% desses pacientes, vão receber alta direto. Vão bater no pronto-socorro, vão achar que não é nada, vão receber da alta. E desse 1/3 de alta, a gente sabe que tem uma perda ali de pelo menos 24 mil pacientes que tinham diagnóstico de uma doença coronária aguda e recebeu alta. Agora, vamos falar dos 2/3 que ficaram em sala de emergência e foram avaliados para um segmento, para entender o que aconteceu com os pacientes. Então, desses 4 milhões, ali por volta de 1,3 milhões não era dor cardíaca, ou seja, por volta também ali dos pacientes que eram admitidos no pronto-socorro por diagnóstico de dor torácica, mais ou menos ali 25, 30% desses pacientes não tinham etiologia torácica e o resto tinha dor torácica. Desses, ali por volta de 1 milhão, não tinha etiologia isquêmica, por volta de 350 mil tinha angina estável e por volta de 1/3 também ali tinha uma síndrome coronariana aguda. Então, você vê que o funil vai diminuindo ali. A gente tem das admissões do pronto-socorro, 6% são por causa de dor torácica. Desses, 2/3 ficam para ser avaliados. Desses 2/3 que ficam, por volta de 1/3 ali, por volta de 30%, vai ser uma dor torácica indefinidamente. Então, por isso que a gente tem que ter uma ideia de que esses pacientes com dor torácica no socorro, ele pode ter múltiplas apresentações e a gente não pode perder justamente esses quadros que estão com quadros mais graves, que é a dor torácica. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento em saber quais são as principais causas de dor torácica no pronto-socorro, né? Então, lembrando que quando a gente for pensar em dor torácica, a gente tem que sempre pensar por sistemas, pessoal. Então, a gente pode ter dores relacionadas ao sistema cardiovascular, que aqui a gente vai pensar em uma insuficiência coronariana, no caso de doença coronariana, seja ela angina estável, instável, essa dor torácica pode ser um motivo. A gente tem que lembrar sempre da estenose aórtica, e aqui o exame físico bem acurado vai balizar muito. A cardiomiopatia hipertrófica também é uma causa de dor torácica importante no pronto-socorro. E aí a dissecção aguda de aorta e a pericardite são casos bem dramáticos que a gente tem que ficar muito atento, especialmente a dissecção aguda de aorta pela altíssima mortalidade. Quando a gente fala do sistema pulmonar, a gente tem que lembrar que a dor torácica pode ser por TEP, pneumonia ou mesmo pneumotórax. Claro que aqui a gente está resumindo, né, pessoal, em caixas. Tem outras possibilidades, mas essas são as principais. Se a gente for falar, então, ali em causas gastrointestinais, a gente pode ter ali a mesma dispepsia, uma doença do refluxo gastroesofágico, espasmo esofagiano e a causa mais preocupante que a gente pode ter, que é a ruptura de esôfago. A gente pode ter causas musculoesqueléticas, uma dor muscular, uma costocondrite, eventualmente o paciente sente dor torácica por conta de um quadro ali osteomuscular. Temos que sempre ficar atento ali, geralmente é uma dor que é reprodutível ao toque, se aperta e consegue delimitar bem o local. E a gente tem, naturalmente, transtornos psicogênicos. E aqui, transtornos de pânico, ansiedade, que pode também mimetizar um quadro, então, de uma dor torácica. Então, aqui, é importante a gente ficar atento sobre todas as possibilidades para que a gente não caia nos erros que eu mostrei no gráfico, no desenho anterior. Agora, de todas essas causas que eu falei, pessoal, a gente tem que ficar muito preocupado com 5 causas, as mais problemáticas, que podem ter maior taxa de mortalidade. Seria aqui, então, o infarto agudo do miocárdio, TEP, né, tromboembolismo pulmonar, dissecção aguda de aorta, tamponamento cardíaco e pneumotórax hipertensivo. Essas 5 causas são as que a gente não pode perder de linha, a gente não pode perder de vista, uma vez que a gente precisa tomar condutas imediatas, muito rápidas, para salvar esse paciente. Então, bateu o paciente no pronto-socorro, essas 5 causas têm que ficar muito atentas: infarto, TEP, tamponamento cardíaco, dissecção aguda de aorta e pneumotórax hipertensivo. Esse aqui é um gráfico mais resumido para a gente consolidar aqui quais são as principais causas
de dor torácica no pronto-socorro para a gente poder balizar para onde a gente vai. Então, a gente tem que lembrar que dor torácica não necessariamente vai ser de causa cardíaca, a gente tem as causas não cardíacas, e aqui lembrar das causas gastroesofágicas, onde a gente tem principalmente refluxo, espasmo esofagiano e úlcera péptica, incluindo aqui também a rotura de esôfago, que seria uma causa extremamente grave que a gente pode acompanhar. A gente tem causas não gastroesofágicas, né? Seriam não cardíacas, que não são relacionadas à parte gastroesofágica. A gente tem ali desde pneumotórax, como eu comentei, embolia pulmonar, causas músculo-esqueléticas e causas psicossomáticas. Daí a gente vira para o espectro cardíaco, onde a gente tem causas isquêmicas, onde a gente pode ter uma angina estável, uma angina instável, ou mesmo infarto agudo do miocárdio. E a gente tem causas não isquêmicas, que a gente tem a pericardite, a dissecção aguda de aorta e mesmo aqui a causa valvar, como a gente comentou, a estenose aórtica é uma causa importante que a gente tem que sempre ficar atento. Falando aqui, basicamente, pessoal, a gente vai tentar trazer as duas principais causas cardiológicas que preocupam mais a gente, que seria o infarto de dissecção e como a gente talvez tente evitar um erro diagnóstico, estabelecendo ali um protocolo de rule-out, ou seja, são protocolos com altíssima sensibilidade, tem um alto valor preditivo negativo para a gente excluir essa doença e eu poder dar alta do meu paciente estar infartando ou mesmo com uma dissecção aguda de aorta. Então, lembrando que a gente tem que sempre pensar inicialmente na história clínica, nas características da dor, né? Se é uma dor pleurítica, posicional, uma dor em aperto, uma dor opressiva, uma dor em queimação, uma dor em pontada, qual a duração, se demora segundos, minutos, ou mesmo já tem sentido a horas ou dias, como é que foi o início, se foi o início súbito, se foi o início progressivo, quais são os fatores desencadeantes para esse paciente, o que ele faz que piora, o que ele faz que melhora, avaliar ali naturalmente os fatores de risco para a exposição, né? Desde DAC, aterosclerose, paciente com uso de droga, enfim, a gente tem que avaliar de maneira completa esse paciente. De tal forma que essa avaliação, ela mais imediata, ela é importante para quê? Que a gente exclua ali de cara quais são as causas mais graves, para que a gente decida se a gente vai mandar esse paciente para casa ou mesmo se vai fazer essa avaliação em ambiente hospitalar ou mesmo numa unidade de dor torácica, que muitos hospitais vêm trabalhando com essa temática, que é uma área, um espaço físico basicamente virtual, onde você vai estabelecer ali a probabilidade desse paciente estar na vigência de uma síndrome coronariana e, em última análise, estabelecer um protocolo de rule-out para que a gente evite admissões desnecessárias. E isso tem correlação já muito bem estabelecida com custo-efetividade e mesmo tempo de internação. Então, quando a gente fala ali em dor torácica, pensando nas síndromes coronarianas agudas, a gente tem que lembrar que ela é uma das causas mais comuns ali de dor torácica no pronto-socorro. Dos quadros sugestivos de SCA, ou síndrome coronariana aguda, cerca de 15% a 25% tem o diagnóstico confirmado dessa doença. Então, é super prevalente. O diagnóstico de SCA ele não é realizado em até 2% dos casos, ou seja, o paciente que está infartando acaba recebendo alta do pronto-socorro, mesmo com um diagnóstico grave, como é um diagnóstico de infarto. Então, existe um erro muito grande. 2% para mim representa muita coisa, uma vez que você perde boa parte dos pacientes você poderia estar tratando, salvando a vida desse paciente, você dá alta ao paciente e, eventualmente, tem complicações muito piores que você não consegue depois atuar em tempo hábil para salvar a vida desse paciente. Então, esse diagnóstico rápido inicial, ele vai ser baseado, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, basicamente na história clínica, interpretação de biomarcadores, a aplicação dos scores de probabilidade, e aí, eventualmente, a gente vai pensar ou não num exame não invasivo para esse paciente. Lembrando que, inicialmente, nas características da dor, a gente tem que avaliar ali uma série de fatores, né? Desde a apresentação, eletrocardiograma, troponina e o diagnóstico, que a gente vai ver mais à frente. Então, a gente sabe, pessoal, que das características da dor, que a gente tem maior precisão através dos estudos científicos para você correlacionar com uma dor de infarto, a gente tem ali a radiação para o ombro, para o braço direito, né? Então, essa tem um ratio ali de 4,7, né? Então, você tem uma associação muito grande. Quando a gente tem para ambos os braços, você tem ali 4,1, também uma dor que radia para ambos os braços, ou mesmo uma dor associada a um exercício também, isso também tem uma alta associação, da mesma forma como a descrição que a gente tem aquele paciente com uma dor em aperto, também tem uma correlação forte e o que a gente pensa menos
né, diminui muito a possibilidade de você pensar em infarto, é basicamente aquela dor pleurítica. Então, se o paciente chega sentindo uma dor empontada, que piora quando respira, piora quando deita, melhora quando posiciona para frente, essa dor pleurítica empontada que ele consegue localizar muito bem, isso tem uma baixa probabilidade de ser infarto, ali com uma relação de 0,2 ali, de positive likelihood ratio. Então, você tem ali uma chance de que isso seja muito pequena, assim como outros, como se você descrever que é uma dor posicional, uma dor que piora ao toque, isso confere a esse paciente um risco menor para que isso seja secundário a uma síndrome coronariana. Agora, quais são os fatores confundidores aqui, que às vezes são pegadinhas aqui no paciente que está com dor torácica, né? Que chega com uma síndrome coronariana, mas sem dor torácica, desculpa, que seria aquela manifestação atípica. Então, o paciente não tem dor. O que mais confunde? 49% dos casos seria dispneia, por volta de 25%, ali, um quarto dos casos vão se confundir ali com sudorese profusa, mesmo náusea e vômitos, e a gente tem aí por volta de 20%, um quinto dos casos com quadro de 5%. Então, esses quadros a gente tem que ficar muito atento. Né? Dispneia, diaforese, náusea e vômito, mesmo síncope, isso tem uma alta relação ali. Pode ser, né, naturalmente, um quadro de uma manifestação atípica do infarto do paciente, e isso também tem associação com mortalidade, né? Então, o paciente que tem uma dessas manifestações atípicas tem uma mortalidade maior. Você vê ali dispneia com 1,4 de incremento de risco de mortalidade, mesmo náusea e vômito com 1,6, e a síncope, pré-síncope, ali com por volta de 2. Então, se o paciente tem um desses eventos, isso é secundário ao infarto, você tem um risco maior desse paciente. Lembrar que essas formas atípicas podem estar mais apresentadas ali em mulheres, idosos, pacientes com demência e mesmo pacientes com diabetes. Lembrando que os fatores de risco, como eu comentei já, são super importantes, né? A gente sabe que, enfim, pacientes com história de tabagismo, hipertensão, dislipidemia, pacientes com história de infarto prévio, diabetes, todos são super importantes, mas em estudos recentes, publicados recentemente, a gente sabe que o paciente que tem ali, então, uma história de doença arterial periférica, isso tem também um risco maior desse paciente ter evento, mas a gente tem que avaliar esse paciente como um todo, avaliando diversas características para esse paciente, para que a gente possa estabelecer se esses fatores de risco estariam relacionados ali com aquela doença, e naturalmente aumenta o risco desse paciente ter uma doença, aumenta a probabilidade de pré-teste, uma vez que ele tem diabetes, hipertensão, dislipidemia, tabagismo, enfim, todos esses fatores de risco que a gente conhece bem. O eletro, naturalmente, é um ponto que a gente tem que ficar sempre muito atento. As características que mais são sugestivas ali nesse paciente seria a alteração de segmento ST, ali a depressão, ou mesmo inversão da onda T acima de 1 milímetro, além de a depressão de segmento ST quando você está seriando o eletro desses pacientes. Os biomarcadores também são provas que a gente precisa utilizar para que a gente possa estratificar até mesmo como eu vou mostrar daqui a pouco no protocolo HEART, né, que a gente usa esses marcadores para sensibilizar ali nossa avaliação e nossa acurácia, e aqui a troponina seria o caso mais fidedigno para a gente avaliar esse paciente, é aquele que tem maior associação e poder para a exclusão diagnóstica. O CKMB e mesmo outros, como a hemoglobina, caíram muito nas últimas diretrizes, então a gente tem que focar aqui basicamente na troponina mesmo. Lembrando que, como a gente tem troponinas ultrassensíveis, muitas causas podem levar à elevação dessa troponina, não necessariamente ser um infarto tipo 2 por uma obstrução coronariana. A gente tem TAC, arritmias, a gente tem a insuficiência cardíaca, a gente tem hipertensão, emergências hipertensivas, miocardite, Takotsubo, a mesma dissecção de aorta, embolia pulmonar, espasmo coronariano. A gente tem uma infinidade de possibilidades que estariam associadas ali com elevação da troponina, não necessariamente sendo um infarto. Então, a gente tem que ficar muito atento quanto a isso. E os scores, né? A gente tem scores tanto de estimativa de risco de eventos para esse paciente, a gente tem principalmente o Team Risk e o Grace Score, mas o que é mais importante para a gente avaliar seriam protocolos para a gente poder não errar o diagnóstico e dar uma alta segura para esse meu paciente, que seria aqui, então, o HEART Score. Né? O HEART Score é um acrônimo para HEART, né? Onde a gente tem o H,
de história, onde a gente tem que avaliar se é uma história alta, moderada ou baixa, e aí você pode pontuar de 0, 1 ou 2. Tem que avaliar meu eletro, se tem alguma alteração específica, significante, ou tem uma alteração não específica, ou um eletro normal, também podendo pontuar entre 0, 1 e 2. A idade, que aqui o cutoff vai ser 45 a 60 e acima de 60, então esse paciente a gente também vai pontuar ali entre 0, 1 e 2. Fatores de risco, se o paciente tiver mais que 3, entre 1 e 2, ou se não tiver fator de risco, também ele vai pontuar. E o T de troponina, onde a gente vai avaliar conforme o limite, o valor do limite que esse paciente tem de troponina. Se for acima de 2 vezes, ele pontuou como 2, entre 1 e 2 ele pontuou como 1, e se for normal, seria 0. Então, a gente tem o HEART score, que seria esse, então, H de história clínica, o E de eletro, o A de age, o R de fator de risco e o T de troponina, e a gente vai somar os pontos desse paciente. Lembrando que se esse paciente tiver ali, então, de 0 a 3, a taxa de eventos desse paciente é de 0,99, menor que 1%. Então, é um paciente que a gente acaba ficando um pouco mais tranquilo de dar alta se ele vem com heart score ali menor do que 3, e se é um paciente que não está recorrendo dor, tem um eletro normal, marcadores normais com 0 e 3 horas, mais o heart team ali entre 0 e 3, a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo. Lembrando que só o heart score ele não define, a gente tem que associar outras medidas, desde recorrência de dor, presença do eletro normal, marcadores seriados normais, assim como os eletros seriados normais, e aí se você tiver um heart ali menor do que 3, a gente fica um pouco mais tranquilo para dar alta, uma vez que esse é um protocolo de rule out. Então esses foram os passos para a gente avaliar basicamente como a gente pode descartar uma dor torácica secundária ao infarto no pronto-socorro. Agora falar rapidamente também das síndromes aórticas agudas, como a gente pode descartar esses quadros para a gente pensar que isso não é dissecção e eu posso dar alta com segurança para esse paciente. Então, lembrando que no espectro da dissecção aguda de aorta, a gente tem 3 possibilidades, né? A dissecção aguda de aorta, o hematoma intramural e a úlcera aórtica penetrante, que tem ali uma incidência por volta de 3 a 6 a cada 100 mil indivíduos por ano, e naturalmente é um grande desafio diagnóstico, até mesmo porque pode ter uma apresentação clínica inespecífica. A gente tem um quadro clássico, né, que seria aquela dor enrasgante, dor súbita, pior da vida, com radiação para o dorso, mas nem sempre isso acontece, então é por isso que a gente tem uma taxa de erro diagnóstico por volta de 15 a 40%, e por mais das vezes esse paciente apresenta dor torácica, você não pensa em dissecção aguda de aorta, e aqui na dissecção, tempo é vida, né? Quanto menor tempo, quanto mais tempo se gasta para chegar ao diagnóstico, maior o risco de morte desse paciente. A gente tem alguns exames, alguns métodos que a gente pode utilizar para lançar mão, que eu vou trabalhar esse conceito um pouco mais aqui à frente, e o que a gente tem basicamente para protocolo de rule-out, para a gente evitar o erro diagnóstico desse paciente, seria a soma de 3 componentes ali. Seria do ADDRS, que seria esse score que eu estou mostrando para vocês aqui, seria o Aortic Dissection Detection Risk Score. Esse é um score que você faz 3 perguntas para o paciente. Se ele tem alguma condição de risco, seja lá Marfan, história familiar, de alguma doença da aorta, ou mesmo uma valvopatia aórtica conhecida, ou mesmo história de manipulação da aorta, ou aneurisma de aorta prévio. Se esse paciente tiver uma dessas, ele vai pontuar 1 ponto. A gente faz uma segunda pergunta, perguntando ali sobre a característica da dor desse paciente, se foi uma dor súbita, severa, intensa, pior da vida, enrasgante. E a gente faz uma terceira pergunta relacionada ao exame físico, se esse paciente ele vai ter uma divergência de pulso, se está em choque, se tem ali um déficit neurológico focal, se esse paciente tem um novo sopro de insuficiência aórtica, se tem hipotensão importante, e aí pontua também mais um ponto. Então, são 3 perguntas. Seria características clínicas, característica da dor e a alteração do exame físico. Com esse ADDRS, a gente consegue já ter um valor preditivo negativo ali para excluir doença muito razoável. Mas a gente tem outros estudos, como, por exemplo, o Advised, publicado no Circulation em 2018, que quando a gente associa o ADDRS menor ou igual a 1, ou mesmo esse paciente associando esse ADDRS com o dedímero, que é um PDF, né, um produto de degradação da fibrina, que invariavelmente ele acaba vindo alto no paciente com dissecção. Quando esse dedímero está menor do que 500, eu posso dar alta com uma certa tranquilidade para esse paciente. Um ADDRS menor ou igual a 1,
com o dedímero menor do que 500, a chance muito baixa desse paciente ter dissecção aguda de aorta, eu posso pensar na alta para esse paciente. E eu posso pensar na alta com esses valores de sensibilidade. Então, eu teria uma sensibilidade aqui de 99,6, um valor preditivo negativo de 99,7. Então, virtualmente, aqui praticamente eu não vou errar quase nunca. Mas, se a gente quiser ser um pouco mais acurado, foi publicado também em 2019 no European Heart Journal, o estudo FOCUS. O estudo FOCUS, basicamente, ele avaliou a associação do ADDRS com o dedímero, com um Echo Point of Care, avaliando características ecocardiográficas que sugiram dissecção diretamente ou indiretamente. As características que sugeririam um Echo Point of Care, uma dissecção seria basicamente a presença, então, de um flap, quando você avalia, então, luz falsa e luz verdadeira, a presença de hematoma ou mesmo úlcera aórtica penetrante. Os sinais indiretos seriam o paciente com dilatação da aorta, paciente com efusão, derrame pericárdico, ou mesmo tamponado, ou paciente com uma insuficiência aórtica ao Doppler considerado como nobre. Então, essas avaliações ecocardiográficas point of care, quando você associa ela, então, o ADDRS, o Echo Point of Care e o dedímero, então eu tenho, aqui trazendo o gráfico para vocês, uma sensibilidade 100%, um valor preditivo negativo de 100% também. Ou seja, em teoria, virtualmente, se eu fizer 3 perguntas para o meu paciente, solicitar um dedímero e fizer um Echo Point of Care, eu nunca mais erro o diagnóstico de dissecção aguda de aorta. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Então, a gente passou um pouquinho sobre o diagnóstico diferencial de dor torácica e vimos 2 protocolos de rule-out. O protocolo HEARTS, aplicado para as síndromes coronarianas agudas, e o protocolo ADDRS, aplicado para as síndromes aórticas agudas. Obrigado por assistir esse vídeo do Cardio Trials. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. E também deixe seus comentários, perguntas, dúvidas e sugestões, que para a gente é super importante. Até a próxima!